Bom, mas aí alguém pode me perguntar, aonde entra aí, professor, a função social do trabalho? Será que o trabalho tem uma função social? Bom, pessoal, se nós vivemos em uma sociedade, eu acho que me parece óbvio que o trabalho tem uma função social. E uma função social fundamental para a sociedade capitalista, certo? Como eu posso exemplificar isso para vocês? Vamos entender da seguinte maneira. A partir daquela definição que a gente viu no início do vídeo sobre o que é trabalho, o trabalho ele garante a sobrevivência, é o meio pelo qual ele garante a sobrevivência do ser humano, né? A partir do momento que o seu trabalho ele não garante a sua sobrevivência em uma sociedade de consumo como a sociedade capitalista, aonde nós somos educados desde a mais tenra idade a consumir, se você não consegue consumir, você vai se tornar um ser humano com problemas, sérios problemas, né? Porque você é programado, nós todos somos programados para consumir. Alguém pode pensar assim, ah, professor, mas aí cada um consome aquilo que pode, né? Cada um consome aquilo que o seu trabalho lhe oferece, né? Se a gente for, só que esse pensamento é um pensamento reducionista da situação. A gente precisa analisar de maneira um pouco mais ampla, não é simples. Porque se fosse simples assim, né? Ó, eu vou consumir apenas aquilo que o meu salário me proporciona. Se fosse tão simples assim, nós não teríamos índices de violência tão altos. Pessoas matando por causa de aparelho celular, pessoas matando por causa de roupa de varal, pessoas matando por nada, né? Por coisas que a maior parte das pessoas sensatas considera nada, né? Então, assim, e ao analisar isso, a gente vai perceber, se a gente pegar a nossa legislação, né, a Constituição Brasileira de 1988, artigo 6º, ela garante por lei os direitos sociais. Eu vou citar alguns deles aqui, saúde, educação, moradia, segurança, cultura, lazer, são todos direitos sociais garantidos pela Constituição, e entre eles está o trabalho. Ou seja, o trabalho tem a função social de garantir uma vida para as pessoas. Que a pessoa tem o direito de se alimentar adequadamente, ter uma casa adequada, ter um lazer, ter uma cultura, certo? Aí sim, se o salário garantir esses direitos sociais, garanto para vocês que a violência vai diminuir. Não sou eu que garanto. Os estudos no mundo vai mostrar isso, que nas sociedades capitalistas, aonde a distância entre o rendimento de um trabalhador que está lá no topo daquela empresa lá, e o que está no chão da fábrica, que a gente costuma falar, né? Que está lá no chão da fábrica. Quando a distância é menor, o índice de violência da sociedade é menor. Tá? Porque não há essa necessidade tamanha de se conquistar aquilo que está inalcançável. Tá? Para a gente analisar, vir para o Brasil, por exemplo, aconteceu alguns dias atrás aquele massacre lá nos presídios, em um presídio no Pará, onde morreram mais de 60 pessoas, sendo que 15 delas foram degoladas, os caras jogaram futebol com a cabeça das pessoas. Uma coisa que é assim, inadmissível na sociedade humana, civilizada, um mundo dito civilizado, certo? Aí eu estava vendo a reportagem. A região do presídio é a região com maior índice de desemprego do Brasil. Maior índice de desemprego está naquela região. O maior índice de pessoas fora da escola, de criança e adolescente e de adultos que não terminaram os ensinos regulares, também está naquela região. Então não é coincidência. Se a pessoa não tem educação, aquela educação regular, ela
e não tem um trabalho que garanta o mínimo para ela, a pessoa se transforma no animal. Nós perdemos a condição de ser humano. E isso não é só lá no Pará, em qualquer região do Brasil ou do planeta, tá? Então, por isso que educação é fundamental, mas trabalho também é fundamental. E isso é dever do Estado. O Estado, ele é o instrumento da sociedade para regular os conflitos da sociedade. Uma visão bem ainda conservadora, tá? Que eu estou utilizando. Conservadora, entre aspas. O Estado, ele vai verificar os problemas da sociedade para propor soluções para ela, tá certo? Então, criar empregos que garanta uma população desenvolvida na questão educacional, economicamente, na sociedade capitalista é fundamental, tá? Então é essa função social do trabalho. O trabalho precisa garantir uma vida digna às pessoas, tá? E não única e exclusivamente a sobrevivência, tá? Porque quem sobrevive são os animais racionais. Nós somos muito mais do que isso. Nós pensamos, nós projetamos, tá? Nós temos desejos que os animais racionais não têm. Desejo de arte, desejo de cultura, né? E quando a gente perde isso, aí sim nós nos transformamos em animais irracionais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. E é isso aí, um abraço.